Você já se sentiu dominado pelas suas emoções e sem entender o porquê? Reagiu de uma forma que você não se reconheceu? Sentiu uma tristeza ou uma ansiedade que você não sabe explicar? Ou você tem uma dificuldade de encontrar uma paz interior, mesmo quando tudo na sua vida parece estar bem? Isso tem tudo a ver com a sua lua natal. A lua é o planeta mais pessoal dentro de um mapa astral. Ela revela o seu mundo emocional, revela o seu interior e as suas emoções. Nesse vídeo, você vai descobrir o que a sua lua fala sobre você e como usar esse conhecimento para trazer mais paz interior. Eu sou a Rosimeire Pacheco, sou astróloga e terapeuta holística. Então, se você gosta desse conteúdo, já se inscreva aqui no canal e fica até o final do vídeo para entender sobre a sua lua. Na astrologia, o Sol representa quem é você, qual é a sua essência, o propósito de vida. E quanto à Lua, ela vai representar o que você sente, como você reage com as suas emoções, como você lida com esse campo emocional na sua vida. A Lua também representa a sua ligação com a sua mãe ou uma figura materna, e também a conexão que você tem com os sentimentos que você herdou da sua família. Por isso que é tão importante você entender a sua lua. Porque quando você traz esse entendimento, você começa a perceber por que você reage de acordo com alguma situação. Porque algumas situações podem te afetar tanto e outras não. Porque alguma área da sua vida pode mexer tanto com você e outra não. E além de tudo, né, recentemente eu postei um vídeo sobre Vênus, né, sobre o amor, o magnetismo. A Lua está totalmente conectada com Vênus. Então, trabalhar a sua Vênus também significa trabalhar a Lua e vice-versa. Né? Quando eu trabalho os meus sentimentos, eu acabo ativando também a minha Vênus. Então, são dois planetas, né? Chamamos Sol e Lua também aqui de planetas, porém, eles juntos se conectam e trazem essa expansão na nossa vida. Então, um nunca trabalha sozinho, sempre vai chamando os outros planetas para trabalhar juntos e a gente expandir. E no caso da Lua, está totalmente conectado com a Vênus. Então, entender um, trabalhar o outro, você está expandindo esta área na sua vida. Também falamos na astrologia que o Sol, ele é o nosso futuro e a Lua é o nosso passado, porque está conectado com tudo isso que eu acabei de falar, né, das nossas emoções, aquilo que a gente herda, né, da nossa família. Então, tudo isso trabalhado, a Lua, eu vou olhar o meu passado, eu vou trabalhar as minhas emoções para que eu possa chegar no meu Sol, que é o meu brilho, é onde eu vou expandir e é onde eu vou crescer. Então vocês percebem toda essa conexão? O trabalho da astrologia ele é muito profundo. Então um planeta não está sozinho, ele tem que trabalhar com o outro. E a Lua e o Sol são os mais importantes. Então saber o seu signo lunar é extremamente importante para você trabalhar com os astros na sua vida. Se você não sabe aonde está a sua Lua, eu vou deixar aqui no link da descrição um site que você possa calcular e saber exatamente qual é o signo, né, que está a sua Lua e também a casa. Porque nós vamos falar aqui sobre o signo lunar, né? Eu vou trazer informações sobre o signo lunar, porém eu não tenho como falar das casas aqui. Então, para fazer essa análise, né, é importante você saber qual é o signo, qual é a casa que ele está, quais são as conexões que está fazendo com os outros planetas, né, os trânsitos ali, os aspectos, né, que a Lua faz com os outros planetas. Então, tem Lua que está muito fluida, tem Lua que tem muito desafio. Então, você parar e analisar como está esta Lua dentro do seu mapa astral, você vai começar a entender como você lida com as suas emoções. Se estiver algo travado, você começa a trabalhar para destravar e buscar mais paz interior. Então, vamos falar agora sobre a Lua nos signos. Lua em Áries é uma pessoa que sente as coisas muito rapidamente. É como se fosse uma coisa que pega um fogo ali muito rápido, mas também passa muito rápido. Então são pessoas que tendem a sentir com uma velocidade muito grande, explosivas, né? Então aconteceu alguma coisa, vem a raiva, vem aquele sentimento muito rápido, mas ao mesmo tempo também vai passar muito rápido. Uma pessoa que busca, né, que vai precisar na vida autonomia,
liberdade e também de desafios que mantenham a sua energia alta. A sua maior força é ter coragem para enfrentar as suas emoções, sem fugir delas. Tem uma facilidade absurda de recomeçar, sempre depois de algum desafio. Como sombra, traz a sua impaciência emocional. Pode agir por muito impulso e depois se arrepender. Então, aconteceu alguma coisa? Ah, já não quero mais. Ah, vou mudar isso daqui. Então, não tem essa paciência de esperar as coisas acontecerem. Já passa para o próximo capítulo muito rápido. Para essas pessoas, eu indico como um exercício para trabalhar a sua lua, é que sempre que você tiver que tomar uma decisão, que você pare um pouquinho, respire, né, para que você não tome decisões no impulso. E quando você encontra equilíbrio na sua lua, você se torna uma pessoa criativa, uma pessoa inspiradora, corajosa, espontânea e capaz de iniciar novos ciclos sem carregar o peso do passado. Lua em Touro é uma pessoa que vive as emoções de uma forma estável, profunda e constante. Precisa de tempo para confiar e para mudar algo na sua vida. Precisa de segurança, precisa de conforto, estabilidade, contato com a natureza e prazer nas pequenas coisas. Para quem tem esse posicionamento da lua em Touro, é muito difícil lidar com mudanças rápidas, bruscas. São pessoas que têm aquela dificuldade, não são tão flexíveis, né? Tem a dificuldade na mudança, porque para fazer alguma mudança precisa ser muito estável. Então, qualquer coisa que venha tire, né, a pessoa ali da estabilidade de que tem lua em Touro, é uma pessoa que vai sofrer bastante emocionalmente. Sua maior força é que ela é um porto seguro para as outras pessoas, porque transmite calma, acolhimento, lealdade e constância. Como sombra, é o que eu acabei de falar, é o apego, a dificuldade de fazer mudanças na própria vida. O medo de perder tudo aquilo que já conquistou. Como um exercício para trabalhar a sua lua, crie um hábito de fazer um pequeno ritual todos os dias, né? Um tempinho ali que você vai se acolher, você pode buscar tomar aquele período que você vai tomar um chá, você vai buscar algo de conforto, um banho relaxante, mas que você tenha ali no dia a dia um momento só seu, né, para que você possa ter esse autocuidado de se acolher. Quando a sua lua está em equilíbrio, você desenvolve uma estabilidade emocional muito grande. E aí, neste momento, você consegue acolher os outros também sem tirar a sua própria paz. Lua em Gêmeos são pessoas que as emoções passam primeiro pela mente e pelas palavras. Falar ou escrever ajuda você a entender as suas próprias emoções, porque você é muito mental. Então você precisa de conversas, trocas de ideias, de conexões, você precisa expandir através da sua comunicação. A sua maior força é a sua habilidade, sim, de comunicar e também de entender vários pontos de vista, porque como é uma pessoa extremamente flexível, ela consegue enxergar os dois lados. Né? Então não fica ali amarrada, não fica ali no julgamento, sempre vai tentar entender o outro lado e tenta encontrar soluções através do diálogo. Então é uma pessoa que sempre vai querer, tem um problema? Eu quero conversar sobre esse problema. Nunca deixar ali guardado. Como sombra, é uma pessoa que racionaliza demais as emoções, então muitas vezes não sente, ela simplesmente vai para o racional. Como um exercício, para quem tem a lua em Gêmeos, é criar o hábito de escrever sobre as suas emoções. Porque, como eu disse, muitas vezes ela não sente, ela racionaliza, então também é muito rápido. Então, por que não pegar um papel, seu bloquinho de notas e anotar todos os dias como foram as suas emoções? Isso vai te ajudar a entender, porque você vai parar para olhar o que você sentiu. Não deixou somente na sua mente. Eu sempre digo, a mente mente. Então não se prenda à mente. E quando essa lua está em equilíbrio, você consegue lidar com as suas emoções de uma forma muito mais clara e consegue criar conexões profundas através da sua comunicação. Lua em Câncer. São pessoas com extrema sensibilidade e intuição. As emoções fazem parte da sua essência. Cada planeta tem na astrologia o seu signo de domicílio, que é aquele onde ele expande. No caso da Lua, é no signo de Câncer. Então, para quem tem a Lua em Câncer, dizemos que você tem a Lua em domicílio, é onde ela consegue
trabalhar da melhor forma. Então aqui você precisa de pertencimento, de afeto, de segurança emocional e de vínculos verdadeiros. Como a sua grande força é o acolher o outro, né? É aquele sentimento materno, onde eu acolho, onde eu ajudo, onde eu cuido e eu percebo qual é a necessidade da outra pessoa. Como sombra, é uma pessoa que acaba se apegando muito aos sentimentos, então acaba guardando os sentimentos, acaba remoendo os sentimentos, fica ali com aquela coisa, aconteceu alguma coisa 10 anos atrás, mas para quem tem a lua em câncer, ainda está ali, machucando, ainda está ali afetando de alguma forma. Então tem essa dificuldade de desapegar do sentimento. Como exercício, sempre que vier algo à tona, algum sentimento, se questione, isso é de agora ou isso realmente é algo do meu passado? E comece também a anotar aquilo do passado que ainda te incomoda, às vezes uma pessoa que fez algo para você, né, alguma situação que está ali ainda te machucando. Comece a anotar e trabalhar para desapegar de tudo isso. Porque isso acaba sendo uma sombra para a lua em câncer, né? Ficar guardando os sentimentos e remoendo esses sentimentos. Então faça esse exercício. Comece a anotar tudo aquilo que você precisa ainda curar do seu passado. Aquilo que não foi dito, aquilo que você precisa resolver. Comece a liberar e soltar essas emoções que estão dentro de você. Quando a sua lua está em equilíbrio, você aumenta o seu poder de acolhimento e de ajudar as outras pessoas, mas naquela situação onde eu primeiro me ajudo para depois ajudar o outro. Lua em Leão é uma pessoa que vive as emoções de uma forma intensa, calorosa e expressiva. Gosta de demonstrar as suas emoções, mas também gosta de receber o afeto, o carinho do outro e que o outro também expresse as suas emoções. É uma pessoa que vai buscar sempre um reconhecimento, criatividade e precisa de espaço para brilhar. Como a sua maior força é uma pessoa que tem generosidade e uma capacidade de iluminar por onde passa. Aquele ambiente que tem uma pessoa com a lua em Leão, geralmente vai ser um ambiente mais iluminado, mais alegre, mais empoderado. Como sua sombra é uma pessoa que sofre muito quando não é valorizado ou quando não é reconhecido. Como exercício, eu indico todos os dias você escrever de 2 a 3 qualidades suas. Por quê? Quando você faz isso, você se reconhece, você se valoriza. Não fica na dependência de que o outro vai te valorizar e te reconhecer. Porque você sofre com isso. Então, a partir do momento que você faz por si mesmo, você não precisa do outro para te validar. E quando a sua lua está em equilíbrio, você é uma pessoa que transmite confiança, alegria e consegue incentivar as outras pessoas também a reconhecer o seu próprio valor. Lua em Virgem. São pessoas que também racionalizam muito as emoções, porque ela quer analisar, ela quer entender, ela quer ir ali no detalhe daquela emoção e tenta buscar solução prática para a sua emoção. É uma pessoa que precisa de uma rotina saudável, de organização, equilíbrio e uma sensação de que ela é útil. Sua maior força também é cuidar do outro, mas aqui ela se preocupa bastante com o detalhe de como ela vai ajudar o outro. Como sombra, é uma pessoa que tem um excesso de crítica, autocrítica. Como ela busca essa perfeição, nada vai estar bom. Então tem que tomar esse tipo de cuidado. Porque a tendência é que você sempre se critique. Eu precisava mudar tal coisa. Eu até mudei, mas eu poderia ter mudado mais. Eu poderia ter buscado mais. Então você sempre vai olhar para aquilo que está faltando por causa dessa sua autocrítica. Como exercício, quando você perceber que você está sendo muito crítica ou que a sua ansiedade está aumentando, que você não está conseguindo ali, né, encontrar esse equilíbrio das suas emoções, pare um minutinho, né? Como você é uma pessoa que gosta de organização, sabe quando vem aquela emoção? Para um minutinho, vai arrumar uma gaveta, porque você vai estar alimentando a sua lua de uma outra forma. Então isso vai te trazer o quê? Equilíbrio emocional para que você consiga lidar ali com aquela emoção do momento. Ou organize qualquer outra coisa, né? Dei um exemplo aqui da gaveta, mas é porque vocês são muito organizadores, né? Então tira ali aquele momentinho. Chegou aquela emoção, ela ficou alta aqui em cima de mim, não estou conseguindo lidar, eu vou parar tudo e vou fazer alguma coisa que vai alimentar aqui a minha lua dentro da organização, seja gaveta, seja uma planilha, seja qualquer coisa, né? Mas isso você vai estar dando vazão ali para a sua lua. E quando a sua lua está em equilíbrio, é onde você traz a capacidade de olhar primeiro para si. Então você ajuda também o outro, né? Porque eu falei que é uma pessoa que acolhe bastante, mas você não esquece de si. E deixa de se cobrar.
e trabalha, né, trazendo para sua vida uma disciplina como um bem-estar e não como uma cobrança. Lua em Libra. As emoções florescem nas suas relações. É uma pessoa que vai buscar equilíbrio, diálogo e harmonia. Precisa de parcerias saudáveis, precisa buscar beleza nas coisas, gentileza e muita justiça. Sua maior força é a sua facilidade para criar pontes, para criar conexões, para acolher as diferentes perspectivas, os pontos de vista, porque você realmente tem essa facilidade do equilíbrio. Como sombra, tem que tomar cuidado, porque muitas vezes tem a tendência de não tomar decisões, de não entrar num conflito, porque quer ficar ali na paz, nessa harmonia. Então, às vezes, não dá voz para aquilo que realmente está sentindo. Né? Eu prefiro simplesmente não entrar nessa briga, não quero discutir. Então, muitas vezes acaba se calando devido a essa questão da sua harmonia constante. Como um exercício para você desenvolver isso, comece a analisar quais as situações da sua vida que você se calou. Quantas vezes no seu dia a dia você não fala nada para evitar algo? E comece a trabalhar que seja, se você perceber que você tem muito disso, uma vez por semana fala, não, em tal situação eu vou me expressar. Não importa o que a pessoa vai pensar, o que ela vai dizer. Porque você começa a lidar de uma maneira completamente diferente, porque você começa a desafiar essa lua, né? Colocar ela ali para buscar equilíbrio sim, mas não se calando ou se distanciando. Porque quando a sua lua está em equilíbrio, você consegue trazer realmente esse equilíbrio sem se calar, né? Você busca, você encontra relações muito mais saudáveis e maduras e também equilibradas, mas baseadas na autenticidade, onde você expõe todos os seus pontos de vista. Lua em Escorpião. São pessoas que vivem com muita intensidade, então ela sente muito, né? Ela ama muito, mas também ela sofre muito. Então, realmente, quem tem a Lua em Escorpião são pessoas emocionalmente muito, mas muito intensas. Uma pessoa que precisa de confiança, intimidade verdadeira e vínculos que são transformadores. Nada muito superficial. Como sua grande força é a sua capacidade de regeneração. Dizemos que é a fênix, né? Então, aquela pessoa que consegue viver todos os ciclos, o início, o meio e fim, com intensidade. Então, ela sabe começar, ela sabe vivenciar, mas ela também sabe a hora que precisa acabar e também renascer para um novo ciclo. Uma pessoa que tem uma transformação interior muito grande. Como sombra, é uma pessoa que tem medo de confiar. Então, como ela é muito intensa, ela acaba tendo o quê? Ciúmes, às vezes ela pode se isolar, porque ela não quer vivenciar tudo isso. E como exercício, analise, né, quais são as situações que eu tenho mais ciúmes, que eu sou muito intensa, que eu tenho medo. E depois que você achar essas situações, busque alguém da sua confiança e compartilhe. Né? Deixe a sua vulnerabilidade aflorar. Porque por medo, muitas vezes, como eu falei, se isola. Então aqui o exercício é se tornar vulnerável, porque lá no fundo você sabe, não importa o que acontecer, você vai conseguir passar por qualquer situação, porque você tem a capacidade de regenerar como ninguém na astrologia. Então isso é muito bom para você. E quando a sua lua está em equilíbrio, você consegue transformar as suas emoções de uma forma extraordinária, porque é o que eu falei, você é uma fênix. Consegue transformar qualquer ciclo e mudar qualquer ciclo. Basta saber trabalhar com as suas emoções intensas e não ter o seu medo. Lua em Sagitário. São pessoas que buscam compreender as suas emoções através das experiências vividas. Busca significado nas suas experiências. Uma pessoa que também precisa de muita liberdade, precisa de crescimento e aprendizado com novos horizontes. A sua maior força é o otimismo e a fé na vida. As pessoas que têm um Sagitário forte, principalmente agora aqui com a Lua, são aquelas pessoas que não ficam simplesmente reclamando, né? Acordam felizes, estão sempre buscando novas possibilidades. Claro que tem um dia ou outro, né, que acaba caindo ali a energia, mas são pessoas muito otimistas, são pessoas alegres, são pessoas que sempre buscam algo além. Mas como sombra, são pessoas que às vezes buscam muitas atividades para não dar tempo de olhar as suas próprias emoções.
Então, às vezes aquela pessoa que está sempre viajando, quer sempre estar fazendo outras coisas, né? Enche a agenda ali de coisas, de estudos filosóficos, de religião, de viagens, ou seja, tudo aquilo que ela gosta, né, para expandir, mas não dá o tempo de sentir a sua própria emoção. Então, como exercício, aqui eu indico também você parar um pouquinho. Veio algo, acolha aquele sentimento. Né? Deixa eu ver o que está acontecendo aqui, eu vou escrever, eu vou anotar, né, para eu poder analisar e não simplesmente fugir para uma outra atividade. Né? Acolha isso. Porque quando a sua lua está em equilíbrio, você tem uma capacidade de inspirar as outras pessoas a acreditarem também no futuro. Aquele otimismo que você tem, quando está tudo em equilíbrio, você transfere para o outro. E o quanto isso é importante nos dias de hoje. Ter uma pessoa otimista do nosso lado. Então você pode ser uma inspiração para as outras pessoas. Lua em Capricórnio são pessoas que demonstram o seu carinho, o seu afeto, as suas emoções através da responsabilidade, da presença e das atitudes. Muitas vezes a pessoa não demonstra ali com carinho, né? Porque geralmente quem tem a lua em Capricórnio, todo mundo fala que são pessoas frias, mas não são, gente. Lua em Capricórnio também sente muito, só que demonstra de uma maneira diferente. É aquela pessoa que, em vez de ficar falando, nossa, eu te amo, te amo, te amo, eu vou fazer mais por você, em vez do que falar que eu te amo. Então, é uma pessoa que vai precisar de estrutura, de segurança e de reconhecimento pelas suas conquistas e estabilidade. A sua maior força está na sua resiliência, na sua maturidade emocional e a capacidade de sustentar quem ama. Sua maior sombra é reprimir os seus sentimentos. Sempre que eu atendo alguém que tem a lua em Capricórnio, eu sempre coloco. A questão é, você vai guardar os seus sentimentos porque você é assim, né? Eu prefiro trabalhar com os meus sentimentos dessa forma mais estabilizada, mais de responsabilidade. Então, não tenho o costume de falar e nem demonstrar os seus sentimentos. Faz parte do signo, faz. Porém, tem tudo o momento certo. Você precisa saber se aquilo que você não está colocando para fora está te machucando ou não. Então, tem que ter esse tipo de cuidado. Porque sempre eu falo na astrologia, né? Não é o que o signo traz, é assim e tá tudo certo. Não. Eu preciso trabalhar de uma forma que isso me traga equilíbrio. Então, aqui, a maioria das vezes, as pessoas elas reprimem sim os seus sentimentos. Então, eu não vou falar, eu simplesmente vou fazer. Só que ao longo dos anos, isso também vai ficando internamente e pode chegar um momento que vai te fazer mal. Então, se, por exemplo, eu não vou falar muito para as pessoas os meus sentimentos, será que fazer uma terapia não seria legal? Onde eu vou poder falar com um psicólogo, porque eu não quero ali, né, não tenho o hábito de expressar os meus sentimentos, ou, como eu digo também para meus clientes, aquele caderninho básico onde a gente escreve sobre os nossos sentimentos. Porque tem, como eu falei desde o início, né, Lua em Capricórnio, a pessoa sente muito. A diferença é que ela não fala, ela expressa o sentimento dela de uma maneira completamente diferente. Que é nessa questão da responsabilidade, do cuidar, né, com algo mais responsável, com essa maturidade. Mas internamente, como que isso está? Então, dá uma olhadinha, como você se sente. Não quer conversar, não tenho essa dificuldade para falar? Esse caderninho vai te ajudar e muito você colocar ali todos os seus sentimentos, tudo aquilo que vem à tona ali que você deixa guardadinho. Como exercício para quem tem uma lua em Capricórnio, é dar um tempinho para si, porque aqui também existe muita cobrança, né? São pessoas que se cobram muito pela responsabilidade. Então é aquela coisa, tipo, tem pessoas que têm dificuldade de, sei lá, terminei o dia, eu vou sentar no sofá para assistir televisão. Se cobra, porque poderia estar fazendo algo mais responsável, algo mais útil. Então, tire um tempo da semana para você descansar ou fazer algo que você gosta, sem culpa, onde você consiga realmente relaxar e esquecer um pouco da responsabilidade. Quando a sua lua entra em equilíbrio, você consegue conquistar muito mais segurança, estabilidade e vai conseguir ensinar as outras pessoas que força também é trabalhar com as suas emoções. Lua em Aquário. São pessoas que observam as próprias emoções antes de expressar. Ela precisa entender tudo aquilo que ela está sentindo. Busca liberdade, autenticidade, e amizades verdadeiras e com propósito. Sua maior força é a capacidade de enxergar
com muito mais clareza os pontos de vistas diferentes, situações diferentes. Como sombra, muitas vezes tem um distanciamento emocional e uma sensação de não pertencimento. Aqui são aquelas pessoas que participam de vários grupos, entendem os outros, né? Tá sempre ali em conexão, né? Um signo de ar também, então tá sempre ali, né? Em movimento. Só que ao mesmo tempo ela pode se isolar. Eu entendo de todo mundo, né? Eu ajudo todo mundo, mas quando eu olho para mim, eu me isolo. Então tem que ter esse cuidado para não ter esse distanciamento emocional. Então, como exercício, é você se questionar todos os dias, né? O que eu estou sentindo agora? E quando você tiver a resposta, não tente racionalizar, só deixa vir. Então, também, de repente, fazer essa questão do caderninho, anotar o que eu estou sentindo agora. E coloca ali, porque senão você tem a tendência de pensar, 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 até chegar numa resposta. E como eu já disse, a mente mente. Então, deixar vir à tona o sentimento. E quando você trabalha a sua lua e ela está em equilíbrio, você consegue criar conexões profundas sem perder a sua liberdade. Porque aqui é outro ponto. Lua em Aquário traz muito medo de perder a liberdade, né? E essa liberdade, por isso vem esse distanciamento. Então, trabalhar tudo isso te mostra que você sim consegue ter conexões profundas e não perde a sua liberdade. Uma coisa não impede a outra. Lua em Peixes. São pessoas extremamente sensíveis, intuitivas, aquela pessoa que eu digo que é uma esponja energética. Então, aquela pessoa que tem capacidade de captar energia de todos os lugares, né? Passa por um lugar, tô bem, voltei para casa, tô mal, porque é realmente uma esponja energética. Capta tudo quem tem a lua em Peixes. Uma pessoa que precisa de silêncio, precisa buscar a espiritualidade, precisa também ter momentos ali de recolhimento e sempre buscar algo maior. Pessoas, como eu disse, extremamente sensíveis e têm uma espiritualidade. Quando eu digo espiritualidade, não estou falando aqui de religião. Buscar sempre por algo maior, uma conexão maior. A sua maior força é a sua intuição, a sua imaginação, a sua compaixão e a sua capacidade de inspirar cura. A maior sombra de quem tem a lua em Peixes é fugir das emoções. Sempre digo, são pessoas, quem tem peixes muito aflorados, são pessoas que usam uma lente cor-de-rosa, porque muitas vezes não enxergam a realidade. Pessoas que rapidamente são enganadas, então tem que ter cautela, porque não enxerga ali, né? A pessoa tá te fazendo algo e tá ali todo mundo vendo, menos você. E também pode confundir as suas emoções com o do outro, né? Como você tem essa conexão, essa antena, né, que eu falei, essa esponja energética, então alguém veio conversar com você, ela tá sentindo algo, daqui 5 minutos eu tô sentindo a mesma coisa, e nem é meu aquilo, né, então tome esse tipo de cuidado para você não receber, não captar aquilo que é do outro e ter essa dificuldade de enxergar também a realidade. Como exercício, como eu disse que você é uma pessoa que capta muita energia, você tem que cuidar muito do seu campo energético. Então todos os dias, quando você for tomar banho, deixa aquela água, imagina aquela água limpando, tudo aquilo que não é seu. E eu também trago de uma outra técnica que eu trabalho, que são as barras de Axis, que a gente fala muito sobre perguntas, né? É você se questionar, tô sentindo alguma coisa? É perguntar, a quem pertence isso? Pergunta várias vezes, a quem pertence isso? A quem pertence isso? A quem pertence isso? E também, ao mesmo tempo, depois de você fazer algumas perguntas a quem pertence isso, você colocar devolva remetente com partículas de consciência anexada. Devolva ao remetente com partículas de consciência anexada. Por que falar isso? Porque eu estou devolvendo para a pessoa com consciência. Então, eu captei algo que era ruim da pessoa, né? Me senti mal. Então, eu estou pedindo agora para que aquilo seja devolvido para a pessoa, mas de uma maneira transformada, que ela receba uma coisa boa, né? Então, é uma forma de você também trabalhar aí todos os dias para começar a se limpar, né, e tirar essas energias aí que não são suas. E isso acaba te dificultando de, claro, entender a sua própria emoção. E quando a sua lua entra em equilíbrio, você consegue trabalhar todas essas emoções com sabedoria. Você acolhe as pessoas com empatia e consegue de fato ajudá-las, mas também consegue manter, né, colocar limites para não perder a sua essência. Bom, gente, aqui consegui colocar um pouquinho aí de cada signo lunar, só que como eu disse, é importantíssimo saber
qual é a casa que está a sua lua, quais são as conexões que essa lua está fazendo com os outros planetas, né? Então, tudo isso é importante para a gente analisar e entender de fato como são as suas emoções, como você lida, o que é interessante você fazer para trabalhar as suas emoções. Então, a partir de agora, comece a observar as suas emoções, né? Eu diria para todo mundo olhar, a lua, minha lua traz tais características, né? E comece realmente a notar o que realmente faz sentido, como que está conectado, tem esse olhar para perceber quanto de você está conectado com a sua lua. Você vai se surpreender quando você parar para analisar isso. Então, tire esse momento para começar a absorver as suas emoções e a entender as suas emoções. Ninguém é a mesma pessoa para sempre. A gente nasce com uma configuração astral e nós temos a nossa vida toda para transformar. Então, o mapa astral não quer te mostrar eu sou assim e vou morrer assim. Pelo contrário, o mapa astral nos mostra a evolução. Então, ele me dá, no dia que eu nasci, eu fiz uma escolha de trazer o meu mapa, eu vou entender, eu vou desenvolver, né, ao longo da minha vida. Então, é importante a gente trabalhar com o mapa astral. E por isso nós temos a Revolução Solar, né, que ela nos mostra como trabalhar naquele ano toda essa energia do mapa natal. Então, como eu disse, principalmente a Lua, ela é passado. É as nossas emoções, mas elas significam passado. Então, eu preciso sim sempre trabalhar a minha Lua para chegar na expansão do meu Sol, que é a minha essência, que é o meu futuro. E, nesse tempo, também trabalhar a minha Vênus, que está juntinho com a minha Lua. Então, esses dois pontos te expande muito. E se você lembra, também aqui no canal eu tenho um vídeo falando sobre Quiron em Touro, que ele traz, né, um momento aí longo, mas a gente trabalhar as nossas feridas. Então, se você junta a sua Lua, mais o Quiron em Touro que está trazendo ali para você, mais a sua Vênus, você entra num ciclo ali de transformação muito grande. Então dá uma olhadinha aí nesses vídeos também. Eu vou deixar aqui no link, né? Aqui no card, os dois vídeos para que você possa dar uma olhadinha, tanto de Quiron quanto de Vênus, que é interessante para se trabalhar. E se você tiver interesse de entender tudo isso na sua vida também, eu vou deixar o meu link aqui na descrição, porque eu faço análises de mapa astral. Hoje eu trabalho com uma mentoria astrológica, então não é essa análise, né? Você tem signo aqui, sol aqui, lua aqui, não. É uma mentoria onde a gente vai trabalhar toda a sua vida. É uma terapia baseado na astrologia. Então, vou deixar aqui no link, caso você tenha interesse, entre em contato. E, para finalizar o vídeo, deixa aqui nos comentários, né? Onde está a sua lua? Qual é o signo da sua lua? E se você tem interesse que eu faça outro vídeo falando sobre as casas, né? Lua em cada casa do mapa astral. Espero que vocês tenham gostado. Gratidão. Até o próximo vídeo.